Olá, eu sou o professor Gui de Franco, professor de Filosofia do Sistema de Ensino Poliedro, e eu vou trabalhar com vocês hoje aqui um tema muito importante para o Enem, um tema que é bastante recorrente na prova do Enem. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as ideias da Escola de Frankfurt, principalmente sobre a indústria cultural. A indústria cultural, ela é um termo forjado por dois filósofos muito importantes da Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer. A Escola de Frankfurt, ela vai criticar o desenvolvimento da humanidade em pleno final da Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto a Segunda Guerra Mundial está em andamento, esses filósofos observam uma série de acontecimentos e percebem o seguinte: a humanidade ela não se desenvolveu do jeito que ela deveria ter se desenvolvido. Ela buscou optar por uma razão que eles chamam de razão instrumental. Essa razão instrumental é uma razão técnica, é uma razão sem valores, que ao mesmo tempo que constrói, pode gerar destruição. Então o homem tentando melhorar a sua vida, ele acabou, com base no iluminismo, com base no esclarecimento, que em alemão é este termo aqui, ele acabou se desviando desse processo. O homem, ao invés de dominar apenas a natureza, ele acabou dominando uns aos outros. A razão, ela não está lutando mais contra a superstição, como dizia Voltaire. A razão agora ela é a própria inimiga. O nazifascismo, ele é uma criação da própria razão. Ele sempre foi visto até esse momento como um elemento irracional, né? um monstro, uma anomalia. E esses filósofos da Escola de Frankfurt acabam percebendo que o iluminismo acabou gerando o nazifascismo. O nazifascismo é um descendente do próprio esclarecimento, do próprio excesso de razão do homem, mas uma razão sem valores, uma razão que é uma razão instrumental. E são esses dois filósofos que vão, na dialética do esclarecimento, forjar esse termo, que é o termo da indústria cultural, que para vocês é primordial entender o que é indústria cultural. Meninos, indústria cultural é uma ressignificação do termo cultura de massa. A indústria cultural ela é um conjunto de elementos que levam a pessoa a consumir sem pensar. A dominação da burguesia. Aí eu coloquei uma brincadeira aqui, consumo, logo existo. Brincando com aquela ideia do Descartes, penso, logo existo. Porque o consumo nessa sociedade, o consumo ele tomou uma importância primordial para as pessoas, substituindo os valores tradicionais. E a gente tem que pensar o seguinte: a indústria cultural ela se transforma através da manipulação midiática. A mídia está servindo a quem? A mídia, a partir desse momento, segundo Adorno e Horkheimer, está servindo às classes dominantes, a burguesia. A burguesia ela domina a mentalidade do trabalhador. Não só dentro do trabalho, ela não domina só as relações de trabalho, ela domina também o próprio divertimento. Ela impõe o que o trabalhador deve assistir, o que o trabalhador deve comer, quem ele deve ser, a forma dele se pensar. Sempre pensando no lucro que ela vai obter a partir do consumo. Os valores, então, começam a se tornar estanques, vazios. Valores, né, que antes eram tradicionais, valores como o que é felicidade, reflexões, eles começam a ser desprezados. E uma grande parte de culpa disso é dessa razão instrumental, essa razão técnica. Essa razão técnica instrumental, ela só considera válido aquilo que é útil. Em muitos aspectos da alma humana, a reflexão, sem uma aplicação, ela vai acabar se tornando inútil. Então, a prática, ela sobrepõe aí todos os aspectos, um excesso de utilitarismo. Só o que é útil é valorizado. E por último, essa dominação ela acontece a partir de uma padronização. Quem é o personagem feliz, segundo esse modelo consumista, esse modelo do esclarecimento que o Adorno e o Horkheimer estão criticando? O personagem feliz é aquele que consegue ter um sucesso material, um bom emprego, uma boa remuneração, é aquele que consegue chegar mais perto do padrão de beleza imposto pela sociedade, é aquele que faz de tudo para conseguir esse padrão de beleza, muitas vezes se arriscando a própria moral, a própria ética, arriscando a própria vida. Então, esse personagem feliz é quem tem tudo isso, como se isso fosse um pacote pronto que a gente devesse consumir. E aí a reflexão fica em segundo plano,
o pensamento fica em segundo plano e as pessoas elas se amesquinham. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ao analisar a indústria cultural, a gente consegue perceber no Horkheimer e no Adorno uma crítica a esse excesso de razão instrumental e a todo esse processo que vai padronizar o ser humano em prol do beneficiamento de uma classe social superior, quer dizer, a classe dominante. Bom, meninos, é isso. Espero que vocês consigam ter uma boa prova. Sucesso e até mais.